Bom, primeira questão. Acho que uma parte significativa das questões está apontando o nosso problema, desafio maior. Como que nós conseguimos pedagogicamente transmitir esta questão a quem mais interessa que ela assuma? Joãozinho começou levantando isso. Joãozinho, não falei dos rolezinhos propositalmente. Os rolezinhos estão em curso. Estão parados, eles estão em curso. Surgiram por iniciativas não organizadas, basicamente, não de setores organizados, mas os movimentos sociais e o próprio movimento negro estão se inserindo neles. Eles estão sendo construídos. É possível, nesse momento, construir esse diálogo com quem está construindo os rolezinhos. Junho foi mais complicado, né? Junho tem uma composição social, já passou junho. Junho eu usei como uma referência para dizer o seguinte: há uma juventude que tem uma composição social distinta, mas que tem uma base fundamental, concentrada naquele setor da classe trabalhadora que teve ganhos nos últimos 10 anos, que ainda pela sua juventude não se experimentou na luta de massas e que é decisiva porque ela está entrando no cenário político. Veja, esta é a parcela que iniciou sua participação em junho. Ela é parte da parcela decisiva das transformações no próximo período. E ela está sendo disputada política ideologicamente. Como é que nós vamos traduzir isso? Questão que João Zumino tem vários. Como é que nós traduzimos para a juventude que está organizando um rolezinho, para a juventude da periferia? Como é que nós traduzimos? Esse é o nosso desafio, para vocês voltarem para casa pensando como é que eu chego lá, como é que eu traduzo, com que imagens, com que linguagem. Evidente que não é a nossa cartilha, evidente que ainda não é o material que nós produzimos, mas nós vamos produzir. Porque quando você amplia o banho, surgem as genialidades populares. A Shirley é uma grande especialista aqui em Revolução Nicaragüense. Me permita, Shirley, contar um episódio aqui, me corrija se eu estou exagerando, falando errado. Mas na Revolução Sandinista, onde todos os vários problemas surgiram, havia uma época que era muito difícil, né, você ter gente disposta àquela luta armada que os sandinistas estavam travando. Mas naquela reta final, quando eles iniciaram a insurreição, surgiu uma questão nova. Havia milhares e milhares de pessoas novas que surgiam, compreendiam a luta e queriam pegar em armas para derrubar o Somoza. Queriam armas, mas não tinha arma. Era difícil obter armas, parecia um problema insolúvel. Algumas armas chegaram, mas eram poucas de solidariedade. Algumas eram tomadas do inimigo, mas eram poucas. Como resolver esse problema que era completamente insolúvel? E um dia, um companheiro metalúrgico, que ninguém imaginava que ia entrar na luta, vê um fuzil FAL, um armamento leve na mão de um sandinista e fala: você dá uma olhada e fala assim, me arruma um torno, eu sei fazer isso aqui, eu faço. Fez. Não era um FAL, não era um fuzil muito bom, de vez em quando arrebentava, desmontava, né? Claro, uma coisa artesanal, mas passou a fabricar. Veja, a ideia que eu quero transmitir para vocês, vocês o exemplo é o mais adequado. Mas quando a gente cresce a luta, os nossos problemas vão se solucionando, porque vão surgir linguagens, vai surgir o rap, vai surgir novas formas de comunicação, vão surgir milhares de filmes no YouTube, né? Vão surgir músicas, vão surgir cartazes diferentes, vão surgindo aquelas pessoas que queremos envolver, seus próprios interlocutores. Esse é o desafio, porque aqui vocês são os pedagogos populares. Né? Quando vai chegar uma réplica, veja, eu acho que esse plebiscito será maior que o da outra. É minha intuição. Acompanhei muito outro, estou vendo esse com um ritmo maior. Né? Acho que ele tem condições de ser maior. Mas na reta
institucional e plebiscito da aula, aqui em São Paulo, nos chegava por dia de 150 a 200 convites para ir falar. Em escola, em paróquia, em sindicato, na rua, com tudo que vocês podem imaginar. Tudo. Coisas impensáveis. Nós já não tínhamos mais formação de formadores, não dava mais tempo. A formação de formadores levava 30 minutos. O cara chegava lá, você falava, vem cá, deixa eu te falar, o que é isso, vai para lá, tem 50 caras para te ouvir. Vai ter que acelerar. Veja, agora nós estamos montando as bases disso daqui. E estamos construindo essa proposta. Que proposta? Qual é a nossa proposta? Questões que apareceram aqui. Os deputados, serão os deputados e senadores atuais que aprovarão a Constituinte? Será que a nova Constituinte será feita da forma tradicional, com os partidos atuais, com a estrutura atual? Quem faz? Quem participa? Veja, isso é força social. A nossa campanha está construindo uma bandeira política. Nós todos temos experiência aqui de lutas de massa. Nós sabemos que quando a gente entra com a luta de massa, nós não temos a certeza de que ganharemos. Aqui nós estamos construindo força social. Como será? O Florestan Fernandes fala uma coisa interessante. Ele diz: uma das características da classe dominante do Brasil é a sua capacidade antecipatória. E é verdade. É verdade. Veja quem fez a independência no Brasil. Quem é o patriarca da independência principal? O filho do rei. Dom Pedro I da nossa é em Portugal Dom Pedro IV, que ele assumiu depois o trono português. Ele fez a independência em relação ao seu pai, contraindo a nossa dívida externa. É uma antecipação. Dita pelo Dom João VI: filho, bota esta coroa sobre tua cabeça antes que um aventureiro faça. Veja, a nossa república foi a antecipação dos monarquistas. Dizem que o Deodoro da Fonseca puxou a espada e falou: viva o imperador! E o cara do lado falou: não, é viva a república! Deodoro da Fonseca, é fato, morreu abraçado com o quadro Dom Pedro II. 1930, alguns enxergam assim, como uma antecipação de um processo. 1964, vejam o nosso golpe. As reformas de base não haviam sido implementadas, elas tinham sido anunciadas. A burguesia se antecipa antes do golpe. Alguns dirão, e acho que há esse debate forte no movimento negro, que a própria situação abolicionista foi uma antecipação ante as revoltas crescentes que haviam nos quilombos. Esta capacidade antecipatória da burguesia está presente na transição da ditadura. Não precisa ter bola de cristal para dizer que, se a nossa campanha crescer e tiver força, evidente que esse Congresso Nacional vai querer domesticar a nossa proposta. E se nós tivermos força, nós vamos falar: não é isso. Isso não é a Constituinte que nós queremos. Para isso temos que ter força. Para isso temos que construir força social e construir organização social. Qual é o entendimento de sistema político? Veja, eu entendo, e aposto que vocês vão compartilhar comigo, que sistema político toca na questão agrária, toca nas questões de igualdade social, toca nas questões da saúde, da reestatização, da anulação das penas. Sem isso não tem igualdade. Então nosso entendimento de sistema político é muito maior do que os juristas vão falar: não, o sistema político é só discutir a reforma eleitoral. Qual é o nosso conceito de política? Isso está em disputa. Mas veja, nós estamos num momento da disputa em que primeiro temos que construir a bandeira política da Constituinte como uma alternativa popular, para que essa juventude que sente confusamente eles não nos representam, dê um conteúdo mais claro, mais político, que coloca a questão do poder. Constituinte é luta pelo poder. A Revolução Francesa foi uma constituinte. A história da Revolução Francesa é que, por pressão social, surge uma constituição, uma constituinte, e quando os constituintes que tinham um mandato delimitado, era só uma coisa delimitada, quando eles chegam lá, eles falam: não, a constituinte é soberana,
tira o rei. Isso é Revolução Francesa. Isso é força social. Veja, é interessante que nós estamos assumindo unitariamente a palavra de ordem mais avançada desde o fim da ditadura, mais avançada que Guilherme Machado. Nós nunca tivemos. Veja, as nossas lutas, até os nossos plebiscitos populares, era para dizer não. Paga de externa? Não. Paga de... o Brasil entra na ALCA? Não. E privatizar Vale? Não. Agora nós estamos falando, sim. Qual é a nossa luta? Nós queremos uma constituinte. Nós estamos lutando pelo poder. Veja, unitariamente, as forças todas de esquerda. Isso é um salto de qualidade. Isso é um salto de consciência. É evidente que haverão diferenças entre nós, de propostas, de conteúdo. Esta luta é uma frente política. Temos que saber lidar com uma frente. Todas as transformações passaram também pela capacidade dos povos de construir a mais ampla unidade. Lhes digo uma coisa: o tamanho da unidade que é preciso construir não é determinado pela nossa vontade, mas pela força do inimigo, pelo tamanho do inimigo. Quanto mais poderoso o inimigo, mais forças eu vou ter que juntar contra ele. Nós temos um inimigo poderoso. E agora nós estamos construindo as bases dessa unidade para uma imensa campanha pedagógica que vai precisar de muita criatividade. Se hoje alguém chegasse para nós e falasse assim, vamos fazer 5 milhões de jornais para atingir a juventude, bom, já dizem alguns que nem jornal não adianta, né? Teria que ser um mecanismo eletrônico. Não, eu que sou velho vou falar de jornal. 5 milhões de jornais, para atingir a juventude é pouco, mas já dava um bom começo. Eu lhes perguntaria, como é que a gente vai fazer esse jornal? Porque se for, com a linguagem da cartilha aqui está muito boa, mas não é a linguagem que vai atingir essa juventude. Nós vamos ter que construir isso. Esse é o nosso desafio. Veja, nós estamos aqui formando vocês, nós, juntos, nos seguintes objetivos. 1, organizarmos isso, que é o debate de amanhã. 2, construirmos estes pedagogos. Vocês, não é que vocês vão dar centenas de debates sobre isso e vão aprender a nadar nadando. Não tem curso que vai resolver tudo. Vão aprender a nadar nadando. Mas vocês vão formar gente que vai dar mais outras centenas de debates. Também vão aprender a nadar nadando, que é o melhor jeito. Né? Esse é o nosso desafio. As ferramentas eletrônicas nos ajudam. Se tudo der certo, nós vamos entrar na página do plebiscito, vai sair um mapão do Brasil, você escolhe o teu estado, você escolhe a tua cidade e você se cadastra. Do dia 2 de setembro, das 10 da manhã até as 14 horas, eu vou montar uma urna na feira da rua tal com a rua tal. E cada vez que nós entramos naquela página todo dia, nós vamos ver que os pontinhos da página estão ampliando, que estamos chegando em mais cidade. E cada um de nós vai olhar para aquilo lá e falar, rapaz, não tem nenhuma cidade tal. Eu tenho um primo que mora lá. Eu tenho um conhecido que mora lá. Tem uma entidade sindical que está na campanha e tem delegado sindical lá. Veja, a internet vai nos ajudar a ser um grande organizador coletivo. E vai multiplicar e potencializar as nossas redes sociais. Porque se as nossas redes sociais tiverem capacidade de intervenção conjunta, se os nossos jornaizinhos tiverem isso, se os nossos boletins sindicais, boletins de paróquia, boletins dos movimentos estiverem juntos, a capacidade de reprodução que nós temos é significativa. Nós vamos disputar com os grandes meios de comunicação. Evidente que separados não ter capacidade de fazer isso, mas esta bandeira nos dá unidade. Eu pergunto aqui, quem é que está no movimento de uma luta que não passa pela questão do poder político? Essa é a bandeira mais unitária que podemos ter, aqueles que querem transformar. Só não virão com essa bandeira aqueles que querem manter a dominação atual do sistema político. Quem não assumir esta bandeira, hoje, eu digo, não merece o voto do povo. Não é. Porque quer manter uma situação que é injusta,
né, para a maioria do povo. Esse é o debate que nós temos que colocar, esse é o critério que nós temos que colocar. Veja, né, nossa campanha é ampla. Tem várias forças políticas que terão mais de um candidato presidencial, mais de uma candidata presidencial. Não importa, ótimo, melhor. Nós temos que construir isso no debate político, no debate eleitoral, mas principalmente pautar isso nos debates das ruas. Esse é o nosso papel. Isto é construir pedagogos populares. Isto é uma melhor qualidade que um lutador, uma lutadora popular pode ter. Obrigado. Vamos lá. Eu queria dizer para vocês que depois das manifestações de junho, uma amiga de Brasília me ligou e falou assim: parabéns, o tema da reforma política está nas ruas. Porque a gente vinha discutindo isso há anos e a gente não conseguia pautar. Quando eu percebo assim, essa preocupação de se a gente vai conseguir levar isso mesmo e conseguir dizer para as pessoas que é a reforma política, eu não tenho preocupação nenhuma. Porque só o fato de nós estarmos aqui discutindo, há 15 anos atrás, pensar que nós teríamos uma mobilização social por um plebiscito para uma constituinte exclusiva para a reforma política, era uma coisa impensável. Vocês não têm ideia da força que é essa mobilização e de como nós podemos influenciar e determinar que isso aconteça. A nossa Constituição lá diz que todo o poder emana do povo. Isso não é à toa, não. O poder está nas nossas mãos e nós é quem vamos poder exercê-lo. Quando você disse que é um tema que está distante, é um tema que já esteve distante. Hoje não. Hoje, se você chegar em qualquer lugar e falar sobre a reforma política, a pessoa pode não entender os detalhes da reforma política, mas ela sabe o que quer dizer uma reforma política e sabe que é um assunto importante que já está pautado. Então, acho que a nossa responsabilidade é grande, mas nós temos um caminho para conseguir alcançar isso. Então, eu não me preocupo em como é que nós vamos levar esse debate para a periferia e como é que nós vamos alcançar um por um daqueles que precisam conhecer e que precisam estar preparados para esse enfrentamento. Quando os nossos companheiros do movimento negro falam que se não tiver no debate da Constituinte o tema de raça, essas questões, eu só diria para vocês o seguinte: ninguém vai colocar esse tema, porque quando se diz se não estiver, é porque alguém vai ter que colocar. Quem vai ter que colocar são vocês mesmos, somos nós mesmos. Nós vamos ter que fazer esse trabalho. O que eu sinto, assim, diretamente, é que, por exemplo, na plataforma nós temos uma participação muito grande de vários segmentos. E eu vou dizer para vocês que as mulheres estão muito mais organizadas em relação à reforma política. Esse é um sentimento meu, pessoal. E eu acho que o movimento negro, e isso é um trabalho que nós temos que fazer em conjunto, mas o momento de fazer a mudança é exatamente numa constituinte para a reforma política. É só aí que nós vamos conseguir fazer essas mudanças que nós precisamos, seja de raça, seja de gênero. Imaginem que nós não temos um índio no Congresso, um índio sequer, né? Quando nós dizemos que tem 9% das mulheres, né? Que as minorias são minorias lá, quando na verdade são maiorias, né? Maiorias de mulheres, maiorias de negros, né? Então, eu acho que nós precisamos, cada um desses segmentos, trabalhando juntos, nós precisamos nos apropriar da Constituinte e fazer dela aquilo que nós entendemos que é o mais importante para colocar lá. E é nós que vamos fazer isso. Não adianta